3. Boa noite a todos. Estou muito feliz de estar aqui novamente. Agradeço mais uma vez o João pela confiança que tem em mim para dar essa aula, na verdade, conversar um pouquinho, né, para nós refletirmos a respeito dos direitos dos animais e o direito à legislação dos animais, né? Então, agradeço novamente pelo convite, venho sempre com muita satisfação. E não sou uma super especialista, nada no assunto, sou só uma advogada, mas tem essa aula em que a gente pode fazer uma reflexão a respeito da proteção aos animais. Nós vamos conversar um pouquinho a respeito dessa proteção que já vem vindo de muitos anos, que continua, mas tem muito que evoluir ainda. É inevitável, né, que acabe citando algumas leis, mas eu vou passar por elas só para dizer o que elas representam, qual é o objeto delas. Mas vou me ater mais a como essa legislação foi evoluindo para ver como nós já evoluímos também bastante nesse sentido, se compararmos a muitos anos atrás, né? Nós vamos verificar ainda, mesmo que rapidamente, como que o direito dos animais se insere num direito ainda maior, que é o direito à vida e à proteção, que a doutrina espírita reconhece aos nossos irmãos da natureza. Então, começando essas figuras lindas aí, será que tem direitos? O que é que vocês acham? Nós vamos falar então sobre o direito dos animais, além da legislação dos animais, mas o direito em si, a própria vida a ser protegido, né? Tanto quanto nós. Sim, temos direitos, sim, né? Eles têm direitos. Então, como já disse sabiamente o Dr. Albert Schweitzer, que foi Prêmio Nobel da Paz em 1952, o erro da ética, até o momento, tem sido a crença de que só se deva aplicá-la em relação aos homens. Então, o que que acontece? Nós, infelizmente, nos esquecemos de que todos somos animais, apenas uns são humanos e outros não. Todos somos detentores de direitos elementares que devem ser respeitados. E essa percepção de que os animais devam ser amados e respeitados não é nova. Já no próximo slide nós vamos ver, existe um grande jurista brasileiro, o Dr. João Nascimento Franco, já desencarnado, que era grande defensor do direito dos animais, que dizia que é inata no homem a tendência de conviver com animais domésticos. Então, nós vemos que essa convivência com os animais domésticos ou destinados ao auxílio na produção dos alimentos não é nova, já vem de muito tempo. Podemos seguir um pouquinho? Aí nós vemos, na França, nós temos nas Grotas de Lascaux, pinturas que demonstram a convivência entre os humanos, já naquela época, naqueles tempos imemoriais, né, convivência entre os homens pré-históricos e os animais. E mostram também a caça realizada por eles, porque na época precisavam sobreviver e também ter segurança, poderiam ser atacados, né? No seguinte, nós vemos ainda os homens pré-históricos se defendendo de animais, mas no próximo nós vemos que já no Antigo Egito, a convivência e o respeito pelos animais domésticos já era muito conhecido, era um ponto importante para os egípcios. Era tão importante que eles chegavam a mumificar os animais domésticos para levá-los, tê-los consigo na vida após a morte. Eles levavam para a vida após a morte, mumificavam o próprio corpo e levavam nos sarcófagos tudo que achavam que seria necessário na vida após a morte, que eles entendiam que continuava. E eles tinham tanto apreço pelos animais a ponto de mumificarem os animais para tê-los consigo nessa vida após morte.
Na antiga Grécia, na sequência, nós temos Aristóteles. Aristóteles afirma que os animais possuem sensações, apetites e movimento. Olha já o avanço no conceito da relação com os animais, não é? Por isso que ele é conhecido como precursor da zoologia. E ele sustentava que a natureza, o corpo apenas, não era suficiente para explicar todas as atividades humanas, que existe uma alma sensitiva. Por isso que ele dizia que os animais tinham também essas sensações. Em seguida, também foi salientada a correspondência com a própria, dos animais com a própria sobrevivência humana, ainda na Grécia, por Pitágoras. Ele disse: o homem que semeia a morte não pode colher o amor. Enquanto assim agir, destruindo sem piedade os animais, nunca terá saúde, alegria e tranquilidade ao seu espírito. Vamos vendo que não é de hoje, né, essa percepção. Mais adiante, ainda na história, já no século XVII, o filósofo René Descartes argumentou que os animais não têm almas, logo não pensam e não sentem dor, sendo assim os maus tratos não eram errados. Mas imediatamente veio em sentido contrário Jean-Jacques Rousseau, que argumentou no prefácio do seu discurso sobre a desigualdade que os seres humanos são animais, embora ninguém exima-se de intelecto e liberdade. Entretanto, como animais são seres sencientes, e essa é uma palavra muito em voga agora, ainda de tempos para cá, mas Descartes já usava, quer dizer, que tem sentimentos, né, tem sentidos, eles deveriam também participar do direito natural e que o homem é responsável no cumprimento de alguns deveres deles, especificamente um tem o direito de não ser desnecessariamente maltratado pelo outro. Na sequência, nós chegamos a um fato histórico acontecido no Brasil, não sei se conhecem ou se lembram, mas vale a pena nós lembrarmos aqui, porque ele marcou uma divisão de águas em relação aos próprios direitos dos animais. Em 1935, houve no Brasil a intentona comunista. Quer dizer, uma série de pessoas se reuniu para uma revolução que tentava impor o comunismo no país. Foi um golpe, uma tentativa de golpe deflagrado pelo Partido Comunista. Entre esses revoltosos da época, existia um deputado, ex-deputado de esquerda na Alemanha, era um alemão chamado Arthur Evert, e a sua mulher, Elise. Eles vieram para o Brasil para participar disso e ele veio com esse pseudônimo de Harry Berger. Ele desembarcou em março de 1935 e se fez passar por norte-americano. E junto com o Luiz Carlos Prestes e outros, eles planejaram o que se chamou a Revolução Brasileira. Esse golpe fracassou. O Harry Berger e a esposa foram acusados de planejá-lo, foram presos, barbaramente torturados, não só por agentes brasileiros, mas também por agentes da Gestapo, porque a Elise era judia. E ela chegou, lamentavelmente, a ser estuprada por dezenas de soldados na frente do marido, deportada para a Europa em 1936, onde ela morreu num campo de concentração 4 anos depois. Mas o Berger permaneceu preso no Brasil, sofrendo torturas de toda a sorte, inclusive falta de comida. E como ele se manteve calado, se recusava a delatar os companheiros, ele era torturado cada vez mais e com maior crueldade. Então, no início de 37, esse homem que tinha 1,90 m já tinha se transformado num farrapo humano. Ele estava preso na Polícia Federal no Rio de Janeiro, ficava encarcerado numa cela sem luz
que tinha sido improvisada num vão de escada que tinha 60 centímetros de altura. Então, vocês imaginem um homem de 1,90 m numa cela, num vão de escada de 60 centímetros de altura. Portanto, ele, obviamente, não conseguia ficar em pé, ele mal se movia, ele dormia sobre pedras, estava sem banho há 1 ano, sem cortar o cabelo e a barba. Mas em maio de 1936, depois da intentona, Getúlio foi ao Congresso Nacional garantir que não haveria revanchismo contra os revoltosos. Mas, enquanto isso, Berger estava preso e continuava sendo torturado e acabou sendo condenado a 13 anos e 4 meses de prisão. Mas, em março de 1937, quer dizer, poucos meses antes do Getúlio Vargas implantar o Estado Novo, né, a ditadura do Estado Novo, o processo do Harry Berger ainda estava em andamento e ele tinha que ser defendido, nem que fosse uma defesa apenas formal, para dizer que o governo respeitava os direitos dessas pessoas, que não havia ditadura no Brasil. Então, nessa ocasião, a Ordem dos Advogados do Brasil, que sabia dessas torturas, destacou para defender o Berger e o próprio Luiz Carlos Prestes, o advogado mineiro, que naquela época era jovem, o Heráclito Fontoura Sobral Pinto. Acho que muitos conhecem ou se lembram dele, o famoso Dr. Sobral Pinto, que já vinha se destacando nos tribunais brasileiros. O interessante era que o Sobral Pinto era um cristão fervoroso, um católico realmente fervoroso, que frequentava a missa todos os dias, e ele era adversário ferrenho do comunismo, mas ele era um humanista convicto. Então, ele aceitou essa incumbência que a Ordem dos Advogados lhe deu de defender esses dois comunistas, o Berger e o Luiz Carlos Prestes. Então, ele disse, quando ele recebeu essa incumbência, ele disse o seguinte: quaisquer que sejam as minhas divergências com o comunismo materialista, e elas são profundas, não me esquecerei nessa investidura que o Conselho da Ordem me impôs, que simbolizo, em face da coletividade brasileira exaltada e alarmada, a defesa. Então, ele fez a defesa pelo princípio de que todos têm direito a serem defendidos. E ele logo se deparou, para fazer essa defesa, com uma grande dificuldade. Aí a gente viu o doutor Sobral Pinto e o Luiz Carlos Prestes. Ele se deparou com uma grande dificuldade, como fazer para defender esses dois, porque quando ele viu, percebeu, tomou conhecimento das condições em que estavam submetidos os dois, e principalmente o Harry Berger, ele percebeu que até aquela data não havia no Brasil uma lei que proibisse a tortura. Então, ele não tinha uma legislação na qual se apoiar para impetrar um habeas corpus perante o Supremo Tribunal Federal e tentar a libertação do Harry Berger. Então, o que ele fez? Ele foi procurar a jurisprudência. E na jurisprudência ele encontrou um julgado em que ele verificou que um juiz do Paraná, Dr. Antônio Leopoldo dos Santos, havia condenado um certo João Mansur Caran a 17 dias de prisão e mais a multa por ter morto a pancadas um cavalo de sua propriedade. Então, o que Sobral Pinto pensou? Ora, quer dizer que havia pena e multa para quem maltratasse um animal, mas podia-se torturar um ser humano sem que houvesse lei que coibisse essa infâmia. Então, o que ele fez? Na sequência, nós vamos ver. O doutor Sobral já idoso. Na falta de uma lei específica para a tortura, havia um decreto de 1934 que protegia e defendia os animais e que havia sido assinado pelo próprio Getúlio Vargas. Então, na falta de uma legislação expressa, ele impetrou o habeas corpus em favor do Harry Berger, baseado na Lei de Proteção aos Animais, que era o decreto 24.645, de 10 de julho de 1934. O primeiro artigo desse decreto diz o seguinte: todos os animais existentes no país são tutelados do Estado.
Em seguida, esse mesmo decreto define o que são maus tratos aos animais. Então, manter animais em lugares anti-higiênicos ou que lhes impeçam a respiração, o movimento ou o descanso, ou os privem de ar e luz. E era isso tudo que acontecia com o Harry Berger. Então, se o Estado reconhecia que até os direitos dos animais existiam, por que ele não faria o mesmo em relação a um ser humano? Então, relembrando o caso do dono do cavalo, condenado no Paraná, ele requereu ao tribunal condições adequadas ao prisioneiro Harry Berger, afirmando: num país que se rege por uma tal legislação que os magistrados timbram em aplicar, para deste modo resguardarem os próprios animais irracionais dos maus tratos, até de seus donos, não é possível que Harry Berger permaneça como até agora, meses e meses a fio, com a anuência do Tribunal de Segurança Nacional, dentro de um socavão de escada. No artigo 3º, nós vemos ainda nesse decreto que ele diz o seguinte: praticar atos de abuso ou crueldade em qualquer animal, golpeando-o, ferindo ou maltratando, manter animais em lugares insalubres, sujeitá-los a trabalhos insalubres, abandonar animal doente ou ferido, não promover morte rápida aos animais destinados ao consumo, utilizar dos serviços de animal enfermo e, se sadio, fazê-lo trabalhar sem descanso ou alimento suficiente, manter ou transportar animais em cativeiro anti-higiênicos. Tudo isso era proibido por esse decreto-lei que protegia os animais. Então, na sequência, nós vemos que este decreto estabeleceu os princípios que até hoje são o objetivo de todos aqueles que advogam a proteção aos animais no mundo todo. Então, o principal também nesse decreto é que ele atribuiu ao Ministério Público a função de substituto legal dos animais, com a capacidade de assisti-los em juízo. Então, o Ministério Público poderia ir a juízo em defesa dos animais. E essa discussão toda a respeito da legislação dos animais veio muito à tona exatamente por essa questão do Sobral Pinto defendendo o Harry Berger com base numa legislação que defendia os animais. Então, se chamou atenção para essa legislação. Por isso que se entende que esse decreto foi um divisor de águas na defesa dos direitos dos animais. Na sequência, nós vemos então que, ao atribuir legitimidade ao Ministério Público para representar os animais, o legislador, por esse decreto, reconheceu que os animais não são meras coisas, como se infere do Código Civil. No nosso atual Código Civil, os animais vêm ainda como objeto de direito, como são tratados ainda como coisas, mas já existe o projeto de alteração, né, do Código Civil, virá aí um novo Código Civil, onde essas coisas estão mudando um pouquinho, tá? Então, na sequência, tem esse elefante bonitinho para a gente lembrar desses animais maravilhosos. E nós vimos que mais adiante houve um fato muito importante, muitos anos depois, a Declaração Universal dos Direitos dos Animais pela Unesco, em 1978. Nessa declaração, no artigo 1º, diz o seguinte: todos os animais nascem iguais perante a vida e têm os mesmos direitos à existência. No artigo 2º, todo animal tem o direito a ser respeitado. Em seguida, o homem, nós vemos que, como espécie animal, não pode exterminar os outros animais ou explorá-los, violando esse direito. Tem o dever de pôr os seus conhecimentos ao serviço dos animais. Todo animal tem o direito à atenção, aos cuidados e à proteção do homem. Tudo isso vem nessa legislação da Unesco. E eles elencam, então, os 10 direitos dos animais. Considerando que todos os animais possuem direitos, a Declaração Universal definiu as 10 principais premissas
para cuidar dos animais de estimação, segundo a legislação. Todos os animais têm o mesmo direito à vida. Todos os animais têm direito ao respeito e à proteção dos humanos. Nenhum animal deve ser maltratado. Todos os animais selvagens têm o direito de viver livremente no habitat. O animal que o humano escolher para companheiro nunca deve ser abandonado. Nenhum animal deve ser usado em experiências que causem dor. Todo ato que põe em risco a vida de um animal é um crime contra a vida. A poluição e a destruição do meio ambiente são considerados crimes contra os animais. Os direitos dos animais devem ser defendidos por lei. Os humanos devem ser educados para observar, respeitar e compreender os animais. Aí o que acontece? Como o Brasil foi signatário dessa Declaração Universal dos Direitos dos Animais, isso impõe a todo país signatário que no seu território, no próprio país, se estabeleça, então, uma legislação protetiva. Então, o Brasil, signatário daquele tratado, colocou na Constituição Federal o artigo 225, que diz: todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. A lei brasileira protege a fauna silvestre brasileira, mesmo a migratória, mas que tenha, porém, um ciclo de vida no Brasil, a fauna exótica, que não pertence ao território brasileiro, e a fauna doméstica, os cãezinhos, gatos, bovinos, etc. Em seguida, nós temos, depois da Constituição Federal, começaram a vir as leis ordinárias, também em relação aos animais. Nós temos a Lei 9.605 de 98, que define os crimes ambientais. Ela pune crimes de maus tratos com pena de 3 meses a 1 ano de detenção. É a lei que atualmente mais atua em benefício dos animais no Brasil. Nós temos um projeto de lei também do deputado Ricardo Izar, ainda em tramitação, mas eu acho que vai ser superado pelo próprio projeto do Código Civil novo. E nesse projeto dele, no artigo 3º, ele diz: os animais domésticos e silvestres possuem natureza jurídica sui generis, sendo sujeitos de direito despersonificados, dos quais podem gozar e obter a tutela jurisdicional em caso de violação, sendo vedado seu tratamento como coisa. Então, ele já coloca aqui um passo além, no sentido de que os animais sejam sujeitos de direito e não objetos de direito, embora eles tenham uma natureza jurídica diferente dos seres humanos. Na sequência, nós vemos que os objetivos desse projeto do deputado quais eram? Afirmação dos direitos dos animais não humanos e sua respectiva proteção. Construção de uma sociedade mais humana e solidária. Reconhecimento de que os animais não humanos possuem natureza biológica e emocional, sendo seres sencientes, ou seja, passíveis de sofrimento. Olha o que já falava, né, o que já falavam antigamente, e ele vem e diz sobre o fato dos animais serem sencientes, serem passíveis de sofrimento. Nós temos também um projeto de lei de autoria do senador Randolfo Rodrigues, que altera a Lei de Proteção ao Meio Ambiente para elevar a pena de maus tratos e estabelecer punição financeira para estabelecimentos comerciais que concorram para essa prática. Então, nós temos aí uma pena muito maior, de 3 anos de detenção e multa. Em relação aos estabelecimentos comerciais,
Os que concorrem direta ou indiretamente para maus tratos aos animais incorrem em multa de 1 a 1.000 salários mínimos, revertidos a entidades de recuperação, reabilitação e assistência aos animais. Essa é a continuação do projeto do senador Randolfo Rodrigues. Aí a legislação passa para o Estado. Então, nós vemos que, desde a legislação maior, que é a convenção que foi assinada pelo Brasil, passamos pela lei maior, que é a Constituição, depois as leis federais, e aí entramos nas leis estaduais. Então, o Estado de São Paulo tem leis muito interessantes para a proteção dos animais. Nós temos a primeira lei de 2014, a 15.566, que proíbe a criação ou a manutenção de animais para extração de peles. A Lei Estadual 15.316, também de 2014, proíbe a utilização de animais em testes de laboratório, com a multa de 50.000 FESPs. São Paulo foi o primeiro estado a proibir essa utilização. Então, isso é um motivo de orgulho para nós, né? O nosso estado ter esse tipo de atitude. Na sequência, temos a Lei Estadual, já de 2016, que pune quem maltrata animais com a perda da sua guarda e fica proibido de adotar por 5 anos. Aí, como é que nós vemos essas situações no Supremo Tribunal Federal? Eu trouxe apenas um acórdão para nós entendermos que o Supremo também se debruça sobre esse assunto da proteção aos animais para defendê-los. E aqui, nesse acórdão, dessa ação especificamente, está se falando da vaquejada. Então, declarou-se inconstitucional a lei estadual que regulava a vaquejada como prática esportiva e cultural, imagine. Porque a defesa dos estados que usam essas festas onde os animais participam e são maltratados, eles usam sempre essa defesa de que é uma prática cultural, esportiva do povo e deve ser protegida. Então, o Supremo vem e diz que, embora o Estado seja obrigado a garantir todo o exercício do direito à cultura, além do direito fundamental à proteção ambiental, são proibidas as manifestações culturais que sujeitam os animais à crueldade cultural de caráter meramente folclórico. Então, a vaquejada já foi proibida pelo Supremo nesses termos. Em 2020 veio uma lei muito importante, que é a chamada Lei Sanção. Ela altera o artigo 32 da Lei do Meio Ambiente. Então, no artigo 32 se diz agora: praticar ato de abuso, maus tratos, ferir ou mutilar animais silvestres, domésticos ou domesticados, nativos ou exóticos, pena, detenção de 3 meses a 1 ano e multa. Incorre nas mesmas penas quem realiza experiência dolorosa ou cruel em animal vivo, ainda que para fins didáticos ou científicos, quando existirem recursos alternativos. E, na sequência, para o parágrafo 1º, quando se trata de cão ou gato, a pena para as condutas descritas no caput deste artigo será de reclusão. Gente, é uma pena muito séria de reclusão, de 2 a 5 anos, multa e proibição da guarda. Isso foi incluído pela Lei 14.064 de 2020. A pena é aumentada de 1/6 a 1/3 se ocorre a morte do animal. Então, a Lei em Sanção é um grande avanço na proteção aos animais. E tanto é que, conforme os antecedentes criminais do infrator, ele vai cumprir a pena em regime fechado. A lei não prevê nenhum tipo de benefício de transação penal ou suspensão processual. É uma lei muito séria, muito grave para a punição de quem maltrata animais. No município de São Paulo, o que é que nós temos? Nós temos a Lei 17.464 de 2020, que é o Estatuto de Proteção, Defesa e Controle de Animais Domésticos do município de São Paulo. Então, é realmente todo um estatuto com inúmeras
definições e proteções aos animais. Essa lei havia sido sancionada pelo presidente da República em outubro do ano de 2020 e passou a valer 120 dias após a publicação. O descumprimento sujeita o infrator às penalidades previstas na Lei dos Crimes Ambientais. Não cabe mais os extermínios absurdos de animais saudáveis nas zoonoses. E pelas novas regras, somente os animais com doenças graves ou enfermidades infectocontagiosas incuráveis, que coloquem em risco a saúde humana e de outros animais, poderão sofrer eutanásia. Mesmo assim, nesse caso, o procedimento deve estar devidamente justificado por laudo veterinário prévio. As entidades de proteção animal devem ter acesso irrestrito à documentação que comprove a legalidade da eutanásia. Então, vocês veem que nós vamos avançando bastante, né? Em 2021, surge uma lei que obriga os condomínios a denunciarem violências contra animais. Talvez nem todos saibam disso, mas é obrigatório. Então, quem for síndico de condomínio também fique atento, além de tudo, a essa obrigação de denunciar violência contra animais que ocorram no condomínio. Nós temos também a lei que cria o Programa de Proteção aos Animais Domésticos, e outra lei de 2005 e ainda criou o Registro Único de Tutor. Temos mais uma, como é que a gente pode dizer? Uma atitude bonita em favor dos animais, que é o estabelecimento do Abril Laranja, que é o nome que se dá a esse período em que se busca a conscientização das pessoas sobre maus tratos praticados contra os animais, sejam eles domésticos ou selvagens, grandes ou pequenos. E aí nós entramos numa seara também que muitas pessoas até acham interessante, acham divertido, não dão muita atenção, acham que é coisa que não se deve prestar muita atenção quando há uma separação do casal, quem fica com o animal, mas é uma coisa muito séria e é muito importante, tanto para o animal quanto para o casal. Então, a guarda dos animais de estimação nos casos de dissolução litigiosa da sociedade e do vínculo conjugal. O que acontece nesses casos hoje em dia? E é o que está acontecendo na jurisprudência e nos fóruns. Em razão da afetividade entre os animais de estimação e seus tutores, o judiciário tem enfrentado situações relativas à guarda desses animais em caso de dissolução do casamento ou da união estável. Hoje em dia se discute entre os casais, na hora de uma dissolução de casamento, de união estável, quem fica com o animal de estimação do casal. E é uma situação muito séria e aflitiva para as pessoas. Então, os juízes analisam não apenas a questão da guarda, mas também a regulamentação das visitas àquele que não deterá a guarda e a prestação de alimentos. Não existe uma legislação ainda específica para esses casos. Então, o que os juízes fazem? Eles se baseiam na mesma legislação que eles utilizam para definir com quem ficam os filhos do casal, no caso de separação. Como é regulamentada a visita daquele pai ou daquela mãe que não ficou com a guarda? Como será feita a prestação de alimentos para ajudar a sustentar essas crianças? Então, eles utilizam esses parâmetros para definir a mesma coisa em relação aos animais de estimação. Eles procuram soluções que atendam os interesses de todos os envolvidos, fazendo uma analogia, evidentemente, nos critérios adotados em relação à situação das crianças quando da separação dos pais. Isso vem acontecendo diariamente nos nossos tribunais. Na sequência, então, o que acontece? Para fins da guarda, o que o juiz decide? Como ele tem estabelecido?
Então, a gente verifica que, entre outros aspectos de cada caso concreto, claro, cada caso vai ser analisado concretamente, mas, em geral, o que que os juízes têm feito? Eles verificam quem tem mais ligação com o animal. Se o casal tem filhos, e nesse caso a tendência é a permanência do animal com aquele que tiver a guarda exclusiva dos filhos, ou aquele com quem os filhos residirem. Então, o animal fica junto com esses filhos, com essas crianças. Os juízes veem também quem tem mais condições de cuidar do animal em todos os sentidos, não apenas financeiramente, para manter o animal, condições básicas dentro de uma residência, tudo, mas também até condições emocionais de cuidar do animal. É necessário que a gente elimine qualquer preconceito em relação a esse assunto. Tem muita gente preconceituosa sobre isso, dizendo que se dá muita atenção a animais, etc., e que isso não teria cabimento. Mas aqueles que criticam esses litígios judiciais desconhecem que eles envolvem sentimentos de humanos e não humanos, e todos são passíveis de sofrimento, tanto os humanos como os animais. Além disso, existe já a afirmação de especialistas de que a humanização dos animais, por eles serem dependentes e acostumados com os hábitos e rotinas dos seus tutores, pode causar-lhes estado depressivo nos casos de separação. Então, é um assunto muito sério, é um sofrimento que se impõe ao animalzinho e que a gente não pode permitir, e os juízes têm estado atentos a isso. Então, vamos nos livrar aí e passar adiante para os nossos conhecidos, amigos, aquele que se mostrar preconceituoso em relação a esse tipo de situação, que, na verdade, nós estamos tratando de pessoas humanas e de seres sencientes que são passíveis de sofrimento em caso de separação. Agora, nós temos o projeto do novo Código Civil Brasileiro. Então, como eu tinha mencionado, o projeto do deputado Ricardo Izar, que passava a dar uma outra conotação à proteção aos animais, né, que não só como objetos de direito, mas seres sencientes. No novo Código Brasileiro, o Código Civil, foi incluído nesse projeto um artigo 82A, porque o artigo 82 é o que fala dos animais em si, como coisas. E nesse artigo 82A, ele prevê a proteção dos animais como seres dotados de sensibilidade e natureza especial. Então, diz o artigo, no artigo dos bens móveis e animais: os animais que são objeto de direito são considerados seres vivos dotados de sensibilidade e passíveis de proteção jurídica em virtude de sua natureza especial. O ideal seria que aqui constasse os animais que são sujeitos de direito, mas quem sabe ainda na discussão do projeto se vá mais adiante. E nos parágrafos nós temos que a proteção jurídica prevista no caput será regulada por lei especial, a qual disporá sobre o tratamento ético adequado aos animais. Até que sobrevenha a lei especial, são aplicáveis subsidiariamente aos animais as disposições relativas aos bens, desde que não sejam incompatíveis com a sua natureza e sejam aplicados considerando a sua sensibilidade. Quer dizer, enquanto não houver uma lei específica sobre isso para os animais, eles vão ser tratados como bens móveis, desde que esse tratamento não seja incompatível com a sua natureza e a sua sensibilidade. Porque um carro é um bem móvel também, mas não vai se poder tratar um animal como um carro. Ok? São situações completamente diferentes. O animal vai ter que ser tratado de acordo com a sua natureza, considerando a sua sensibilidade. Da relação afetiva entre humanos e animais pode derivar legitimidade para a tutela correspondente de interesses, bem como pretensão indenizatória por perdas e danos sofridos. Quer dizer, está se favorecendo aqui a relação entre humanos e animais, dizendo que dessa relação pode sair a legitimidade para se tutelar esses interesses. E o tutor pode, inclusive, solicitar ou pedir perdas e danos para um infrator, dependendo da situação, dependendo do caso e do dano sofrido.
Nós temos várias formas de denúncia. Aqui eu pus algumas apenas, mas é só a gente entrar na internet que a gente vai ver vários órgãos aos quais a gente pode, dos quais a gente pode se socorrer para as denúncias, né? E elas são sempre anônimas. Então, nós temos o IBAMA, o Disque Denúncia Animal. Em São Paulo, nós temos a Delegacia Eletrônica de Proteção aos Animais, isso se faz até pela internet. Temos o 190, todas as sociedades protetoras dos animais, temos o Ministério Público. Aí nós passamos para uma outra parte, porque nós estamos fazendo sempre aqui também um paralelo com o Espiritismo. Então, lembrando que já em 1857, quer dizer, na mesma ocasião em que surgiam as primeiras sociedades protetoras dos animais, na Inglaterra, na Alemanha, o Livro dos Espíritos já dizia: tudo na natureza se encadeia. Animais devem servir ao homem, mas merecem respeito, mesmo quando a lei de conservação nos impuser nos alimentarmos da carne animal. Então, vê como o avanço do Livro dos Espíritos. E nós temos também Chico Xavier, que disse uma vez que os benfeitores espirituais esclarecem que os animais são nossos irmãos menores, desenvolvendo em si mesmos o próprio princípio inteligente. Ele disse ainda que o animal mais evoluído espiritualmente é o cão, porque ele tem qualidades como paciência, disciplina, sensibilidade, inteligência, espírito de serviço. Nós vemos quantas pessoas, infelizmente, não têm essas qualidades, e os cães têm, né, gente? É muito importante. Aqui, um outro caso muito interessante, conhecido, da pombinha, chamava Cher-Ami, que foi uma heroína da Primeira Guerra Mundial. Ela recebeu a Cruz de Guerra e a Animals War and Peace Medal of Bravery. Foi um animal, naquele tempo se usavam pombos correio, né? E foi um pombo que levou notícias aos aliados de que havia um pelotão aliado cercado pelos inimigos, pelos alemães. Ela foi alvejada várias vezes, chegou a perder uma patinha, ficou muitíssimo ferida, mas ela não parou um minuto até que os aliados receberam essa informação e foram salvar mais de 200 soldados. Então, uma grande heroína também. Sempre os animais amigos do homem. E nós estamos já chegando ao final. Schopenhauer já dizia: protejam os animais, pois eles possuem coração e sentimento, assim como nós. A compaixão pelos animais está intimamente ligada à bondade de caráter, e pode ser seguramente afirmado que quem é cruel com os animais não pode ser um bom homem. Aqui nós lembramos também as leis morais. Então, no Espiritismo, não apenas o Livro dos Espíritos faz aquela menção aos animais, mas as leis morais nos levam ao respeito aos animais, ao amor aos animais, porque nós somos todos habitantes do mesmo planeta, cujo ambiente deve servir a todos. A lei de amor, justiça e caridade não se aplica apenas aos nossos semelhantes, mas também àqueles que nos servem com muito amor, propiciando a nossa existência. Se nós maltratarmos os animais, se não existirem os animais, nós pereceremos, desapareceremos da face da terra. Eles dividem conosco a natureza. Está cada dia mais assegurado pela lei que todos os animais têm direito à vida, à existência, ao meio ambiente, à liberdade, ao respeito, a não serem objeto de práticas dolorosas e torturas, a serem cuidados, socorridos e amparados. E a espiritualidade nos ensina exatamente isso, a amar a todos os seres,
todos os seres vivos, os encarnados, os desencarnados. E se nós aspiramos a que a Terra se torne um mundo de regeneração, nós devemos nos empenhar em promover o equilíbrio entre o bem e o mal, que não poderá deixar de lado o nosso próprio meio ambiente e os animais que o partilham conosco pela vontade de Deus. Deus determinou que nós partilhássemos o mundo com os nossos irmãos animais. Quem somos nós para pretender o contrário? Então, eu só gostaria de encerrar mostrando essa fotinho muito linda, que era de dois amiguinhos que eu tive, já desencarnados. A Titânia, que é essa cocker spaniel, e o Arnaldo, esse coelhinho, foram amigos muito lindos e queridos, e eu agradeço todos os dias por todos os anos de amor e alegria que eles me deram. E peço a Jesus e a Francisco de Assis que os ampare, como peço que ampare a todos os animaizinhos de vocês, a todos os animais que dividem a face da terra conosco, por vontade e graça do nosso Pai maior. Agradeço muito a atenção de todos e a paciência que tiveram comigo. Francisca, emocionante sua aula, sempre, né? E cada vez, cada ano mais completa, isso que é importante para todos nós, ficarmos sempre atentos aos direitos dos animais, como você falou no início, né? Colocando em prática, sabendo que estamos caminhando devagar, mas Mas estamos estamos chegando, caminhando. estamos caminhando. A Exato. gente sempre que faz essa aula tem que atualizar, porque alguma coisa nova está acontecendo. Ó, Isso é muito verdade. bom. E eu que Uhum. agradeço, aqui estou vendo no chat, eu que agradeço a boa vontade de vocês para comigo, essa generosidade toda. Vamos abrir os microfones agora e fazer pergunta para a doutora. Aham. Boa, Carol, tu vê aqui, deixa eu ver a relação aqui, como é que tá isso daqui. O visualizar, ver quem está primeiro. É... Eu que agradeço, obrigada. Luciane primeiro. Vá, Luciane, faça a sua pergunta. Doutor, então quer dizer que quando fazer eutanásia, quando fazer eutanásia do cachorro, o veterinário tem que relatar isso ou Ele não faz? tem que ter um laudo prévio, tem que haver um veterinário que dê um laudo dizendo que é indispensável, que é necessário e indispensável a eutanásia daquele animalzinho. Não se pode decidir sozinho, né? Sem que o veterinário participe e ele analise tecnicamente se é caso de eutanásia ou não. E todo Aí mundo, fica guardado esse documento? sim, respaldado num laudo. E todo mundo tem direito de ver esse laudo, verificar se não se está fazendo uma eutanásia que, na verdade, não seria devida ou não seria necessária, né? Hum, Isso é muito importante. até E as até clínicas a própria particulares? Desculpe, não entendi. Até as clínicas particulares faz isso? Olha, eu acredito que devo fazer, até para próprio resguardo do profissional, né? E eu Isso. acho que até pela própria consciência da gente mesmo, não é isso, João? Isso, Francisco, a gente faz esse relatório, né? Evidente que nenhum veterinário de bom senso não vai sair eutanasiando os animais. Eu, Claro. João, eu só faço eutanásia se realmente o animal está em estado de sofrimento, não já foi tratado por todas o que a medicina veterinária me dá como um suporte, e o animal encontra-se em coma, o animal está em situação de sofrimento, aí sim, aí nós temos que fazer, faço o relatório, peço para os tutores assinarem os termos de responsabilidade também, né? E a gente não pode mesmo chegar, como antigamente chegavam nas clínicas, isso há uns 30 anos atrás, chegavam pessoas na clínica, não quero mais esse bicho, que eu tô cansada, ele já está velhinho, eu quero que sacrifique, era o termo que se usavam, né?
Mas eu já perdi muito cliente por causa disso, porque eu falava, não vou eutanasiar seu animal, porque o animal não está precisando entrar em fase de eutanásia. Aí eles saíam da clínica, procuravam outra clínica, e infelizmente tinha colega que fazia. Mas eu nunca fiz uma eutanásia, se realmente eu não fiz um laudo e acompanhando a situação clínica do animal. Não vem aqui um animal que estava sendo tratado por colega, ou então estava em um hospital veterinário internado, vem e trazem para cá. Isso eu nunca recebi. Nem sei se fazem isso. Eu acho que o próprio hospital já toma as providências para fazer, já faz lá mesmo. Né? Tá bom, Lu? Tá bom, não é porque quando eu teve que sacrificar meu cachorrinho, eu fiquei com uma consciência tão pesada, tão triste, que eu, sabe? Então, por isso que eu perguntei. Eu entendo, a gente fica triste, Lu, mas só eu tenho certeza que o veterinário deve ter feito essa eutanásia, porque teu animal estava em estado terminal mesmo, não era? Não é, o veterinário onde eu levo, é de confiança há muito tempo, Sim, entendeu? então, tá vendo? Que é isso Mas, mesmo, tem que ter confiança e saber que realmente se fez eutanásia, que o animal estava em condições que não poderia ficar naquela situação de sofrimento, né? Que aí é o sofrimento do tutor e do animal. Hum? uhum, mas Ó, tá já bom. passou. Já foi, Olha, já. lembre dele sempre com carinho, tá? Ah, sim, com Aham. certeza. E era um cocker também, Ah, é? é, mas era Ah, marronzinho. Tá. ah. Vamos lá. Agora é a Carol. Doutora, bom, já consegui me refazer desse seu último slide, foi realmente emocionante. Ainda bem que a Luciane se adiantou, eu pude me recompor. Bom, aula maravilhosa, isso não tem dúvida nenhuma, esclarecedora, orientadora. Duas coisas só que eu gostaria de comentar. O deputado Ricardo Izar, ele é filho de o deputado, ele é Ricardo Izar Júnior, na verdade. Eu trabalhei Uhum. com o pai dele, acompanhei a formação e só eu sou assim muito feliz de saber que da formação que o pai dele e a mãe dele deram surgiu esse amor pelos animais, esse projeto de lei. Isso é uma coisa assim que eu guardo lá no meu orgulhozinho. A segunda coisa que eu gostaria de comentar sobre a eutanásia. Recentemente eu tive que passar por tomar essa decisão, mas assim, eu louvo a veterinária que acompanhou minha cachorrinha, que com muita habilidade, muita sensibilidade, ela até está convidada para ir lá no CEF, viu, João? Uhum. Com muita sensibilidade, ela conduziu o caso. Ela aplicou toda a terapia necessária para que eu pudesse amadurecer a ideia de que a Belinha não tinha mais como sobreviver. Ela estava em grande sofrimento, nós estávamos prolongando o sofrimento dela, e aí eu falei, eu tenho esse direito de poupar o meu sofrimento e deixar o animal sofrendo, tomando medicação fortíssima. Então chegou no momento que nós falamos, e agora? Mas isso vai muito da sensibilidade do profissional. Eu assim, toda vez agradeço a veterinária por ter me acompanhado nesse momento. Certo. Certamente é uma pessoa de muita sensibilidade e um excelente profissional, né? Te deu tranquilidade para passar por esse momento, não é verdade? A certeza que eu tomei a decisão certa, Correto, exatamente. poupando, ela não estava mais assim aqui. Enquanto ela comia, enquanto ela bebia água, enquanto ela conseguia interagir, ainda que parcialmente, nós fomos acompanhando. A partir do momento que ela desistiu, ela não quis mais comer, não tinha mais nenhuma interação. Então, e estava no sofrimento grande. Então, Uhum, a decisão teve que se tomar. uhum. Eles reencarnam rapidinho. Quem sabe ela não reencarna logo e ainda volta para os seus braços. Aparece na sua casa. Assim permita, Deus. Quem Verdade, sabe, Obrigada. não é? verdade, Francisca. Vitor?
Oi, boa noite. Ótima aula, adorei bastante. Fiquei bem contente que as pessoas estão fazendo alguma coisa a passos, pequenos passos, mais firmes, né? Eu fiquei com duas questões, doutora Francisca. A primeira, teve um slide em que houve uma separação dos cães e gatos, né? A pena de 2 a 5 anos. Por que eles separaram cães e gatos, né? É uma questão. E segundo, a senhora citou sobre a separação litigiosa, por exemplo. Como é que fica em caso de testamento? Porque eu lembro de casos que eles deixaram bens para os animais, né? Como é que a lei trata esse caso? Obrigado. Sim, a questão de cães e gatos, eu acho que é porque são os animais domésticos, né? Mais comuns, vamos dizer assim, que as pessoas mais têm dentro de casa ou é um gatinho ou um cachorrinho, né? Então, acho que eles se fixaram mais, a intenção do legislador foi nesse sentido, porque eles são mais numerosos nas casas, né? Convivendo com as famílias, do que outros tipos de animais. Agora, na questão de testamento, os juízes, ao abrirem o testamento, obedecem à vontade do testador, tá? Então, o testador pode deixar, por exemplo, uma quantia em dinheiro, ou pedir ao juiz que reserve um X do seu patrimônio, né, para a manutenção dos animais. Eu já vi testamento assim e foi obedecido. Porque desde que você, vamos supor, você não pode, se você tem herdeiros necessários, vamos supor que você tem um filho. Você não pode fazer um testamento não deixando nada para o seu filho e deixando tudo para o seu animalzinho. Isso não. O seu filho tem direito à herança. Mas existe uma metade do seu patrimônio que é só seu, você faz o que quiser com ele. Então, você pode deixar para uma instituição que cuida de animais, né? Você pode pedir naquele testamento que tal pessoa cuide de seu animal, ou então que quem cuidar de seu animal receba mensalmente tanto para esses cuidados e tudo mais. E eu vi isso acontecer e deu certo, funcionou. Pode ser feito, sim. Isso é monitorado depois para ver se isso está acontecendo? Se alguém o juiz por si só não vai monitorar, mas se alguém da família perceber que não está sendo levado adiante, acontecer alguma coisa, pode levar isso ao conhecimento do juiz, que ele vai verificar, sim. Aí ele pode substituir esse tutor, por exemplo, Tá, né? tá Pode certo. Obrigado. acontecer. Imagine. Cíntia? Oi, boa noite, doutora Francisca. Boa Muito obrigada noite. pela aula. Eu que agradeço. Achei muito interessante e importante a gente ver esse panorama aí, né, de quase um século, né, de leis aí nos âmbitos, né, do nosso país, do estado, do município, e eu fiquei com uma dúvida com relação ao panorama atual dessas leis que a gente tem hoje aqui no Brasil, as nossas leis, né, no Brasil, aqui na nossa cidade, no nosso estado, com relação ao panorama mundial. Nós estamos, assim, bem servidos, digamos assim, de leis. Tem países que têm legislações mais avançadas, nas quais a gente deve se inspirar para melhorar, ou outros países que, né, não têm essa preocupação ainda. Como que a gente está, assim, mundialmente falando? Nós estamos bem? Olha, Estamos mal? eu não teria condição de te dizer assim, em termos de um direito comparado, tá? Mas a gente está bem de legislação nesse sentido, quer dizer, legislação nós temos, e vai avançando, né? O que nós precisamos é tornar a legislação efetiva. Então, você tem, por exemplo, uma lei que proíbe maus tratos aos animais, e tem gente que ouve o animalzinho sendo maltratado e não faz nada. Então, o que nós precisamos é nós evoluirmos, né, no sentido de prestarmos atenção, tomarmos providências, fazermos denúncias e tudo mais. Eu acho que o Brasil está, vamos dizer assim, está bem em termos mundiais. Não diria que é o melhor do mundo, mas também não é o pior, não, de jeito nenhum. Tem uma boa legislação, né? Mas eu acho que o que falta é a gente implementar essa legislação.
Tem muita gente que não quer se envolver, não gosta e tudo mais, então acaba não denunciando. Então, isso acontece, né? Estou vendo Obrigada, ali. doutora. Eu que te agradeço. Mais Seria alguém? interessante, mas estamos cientes. Tem aqui Tinha alguém, a Ana alguma coisa no Lúcia. chat. É no Eu chat estava aqui. A Ana tentando ler. Lúcia, ela está perguntando, no caso de união desfeita, mas que não tenha nada configurado legalmente dessa união, como fica o animal de estimação? Então, mas quando não tem nada configurado dessa união, assim, eu estou entendendo que existe uma união estável, mas ela não foi colocada no papel, vamos dizer assim, né? Mas o fato dela existir como união estável, havendo a desunião, em algum momento esse casal vai à justiça para ver essa união reconhecida e desfeita, porque, em geral, adquiriu um patrimônio ou até tem um filho, acontece alguma coisa assim. Então, cai naquele caso que eu estava comentando, que os juízes, tanto no caso de casamento desfeito como de união estável desfeita, eles se valem da legislação que é utilizada para as crianças dessas uniões desfeitas, eles usam os mesmos critérios para os animais. Então, é aquilo: o animal vai ficar com aquele que tem mais condição de cuidar do animal. Se esse casal que vivia junto teve filhos, o animal vai ficar junto com a pessoa que ficou com os filhos. Então, essa é a situação que se vê hoje em dia. E eu acredito que isso vai evoluir até para uma legislação mesmo. Por enquanto, está sendo feito por analogia. A Gisele Francisca, ela pergunta: Obrigada. seria interessante abordar a lei de transporte com os animais para estarmos cientes se, por exemplo, em uma viagem nossos animais estão sendo resguardados de acordo com a lei mesmo? Ai, sim. Bom, agora aqui eu vou me desculpar porque eu não vou saber lembrar de questões específicas da legislação do transporte do animal. A gente pensa, quando fala no transporte do animal, pensa mais em animais de grande porte, né? Quando você está transportando, vamos dizer, um cavalo, né? Ou outros tipos de animais. Então, eles têm que estar sendo transportados em condições salubres. Você não pode juntar, por exemplo, porcos aos montes, deixar ali o animal estressado, nada disso. Agora, os nossos animais domésticos, né? Eu acho que aí é mais fácil, porque todo mundo tem uma condição melhor de cuidar, já sabe, tem dentro de si como cuidar desse bichinho, né? Então, mesmo que não conheça a legislação, sabe que vai levar num lugar seguro dentro do carro, vai parar para ele tomar água, para ele se alimentar, para fazer suas necessidades. Então, tudo isso, a legislação de transporte, acho que se atém mais aos animais de porte, de rebanhos e coisas assim. Certo. E eu acredito que ela estava se referindo também, além disso, em o que aconteceu agora há pouco com aquele Golden que acabou, Ah, né, morrendo. sim, Ah, então, nesse caso, a viagem de avião, como é que a gente poderia... sim. Estamos mesmo resguardados de acordo com a Ah, lei? isso aí, tá. Não, está sim. A família que perdeu esse Golden pode se voltar contra a companhia aérea. Vai haver aí uma indenização. Claro que a gente não vai querer, ninguém está trocando o animalzinho por uma indenização, não é isto. Mas é uma forma de punição, né? Vamos dizer, para chamar a atenção da companhia aérea para ter responsabilidade e tudo mais. Então, isso vai acontecer. O transporte de avião já é mais difícil mesmo. Você tem que seguir regras, o animal tem que ir num lugar específico, a não ser que ele seja um animal de companhia, né? Uma pessoa que tenha uma deficiência ou qualquer coisa no gênero. Mas ele tem que ser muito bem transportado e a companhia que causar algum mal a esse animalzinho vai ser responsabilizada sim, sem dúvida.
a Ivanilda, a preocupação dela sobre adoção. Então, tem países que, para você fazer adoção de animais, você é obrigado a adotar dois, para que eles não fiquem sozinhos. Sozinho. Você vê como... Aí vai bem ao encontro do que a gente tinha dito sobre serem seres sencientes, ou seja, são passíveis de sofrimento. Então, eles sofrem de depressão, sofrem de solidão, Uhum. né? É muito interessante poder obrigar a ter Uhum. dois para que um faça companhia ao outro, né? E principalmente aqueles que já convivem junto, tem aquela ligação, e acontece Aham, alguma coisa e são obrigados a separá-los. Nossa, eu acho isso aí uma dor para é, eles, muito forte. isso é, Uhum. isso é verdade. Vamos voltar aqui para os participantes. A Carol levantou a mão de novo. Pode perguntar, Carol. Eu só queria fazer um comentário. Eu não sei qual foi a colega que comentou sobre, acho que foi a Cíntia. No Brasil, existem leis que pegam, entre aspas, e as que não pegam. É. E como é que a gente faz para, aspas, pegar? É botar a boca no trombone. E veja recentemente o caso da Barra da Tijuca, onde veio uma repercussão, porque um dos atingidos, um dos tutores atingidos foi um artista, o Cauê, não sei o quê, que há uma suspeita de envenenamento dos animais, porque os moradores da rua colocam veneno, tipo chumbinho, que é um sofrimento terrível, e o animal desse rapaz, um morreu e a outra não sei o que aconteceu, estava na UTI. Então, é isso que nós temos que fazer. Eles não têm voz, eles não podem, os animaizinhos não podem ir na delegacia, eles só têm a nossa voz. Então, para que a lei pegue, a gente tem que botar a boca no trombone mesmo e as últimas consequências para que a justiça se faça. E eu respeitosamente discordo da doutora, eu acho que ainda a pena, embora seja de reclusão, é muito branda para quem Ah, sim. maltrata um animal, Ah, embora não, seja sem dúvida. reclusão, tá Não, certo? é que Então, ela é muito. Quer dizer, nós entendemos ela como branda, sem dúvida nenhuma, mas em relação ao que era e ao sim, que vem perfeito. acontecendo, ela é uma pena dura, porque antes só se falava de 1 a 3 meses de detenção, e aí Então, se não vai. passou a reclusão, anos de reclusão, e a começar a cumprir em regime fechado. Então, Perfeito. foi um endurecimento assim significativo. Tomara que tenha mais, né? Que seja mais É um passo ainda. de cada vez. Mas vai conseguir, doutora. É isso mesmo. Francisca, a Cícia, a Oi. preocupação dela, ela quer saber se no Brasil ainda existe, ainda é permitido a criação de ganso para fazer aquele foie gras, o patê de O fígado fígado, de, né? patê de fígado De de ganso. ganso. Uhum. Olha, eu sinceramente eu não sei se ainda está sendo permitido isto. A criação aqui, eu acredito que ainda esteja, mas eu francamente não estou com certeza a esse respeito. Não tenho certeza, não. Vou Uhum. até verificar isso depois, Uhum. porque Lu, é a um pergunta que, sacrifício mesmo. Lu, a pergunta que você fez, a doutora já respondeu, mas a Luciane está perguntando se existe alguma lei sobre os animais que são sacrificados ou largados na rua por sacrifício. Umbanda não faz isso, viu, Lu? Umbanda não faz Não. sacrifício de animais. Onde eu moro 2 vezes, largaram galinhas, deve ser, numa rua hipermovimentada. Então, você sabe explicar essas religiões, essas seitas que faz sacrifício dos animais? Eles são também, se pegam, eles respondem, né, Francisca? Eles são, eu acho que pode ser denunciado como maus tratos, da mesma Uhum, forma. Basta que alguém denuncie, né? Não é uhum, porque, lógico, que a pessoa que for denunciada vai dizer, mas essa é a minha religião, eu estou fazendo o meu ritual, etc. e tal. Mas vai cair na mesma situação daquela da vaquejada, que o uhum, Supremo Tribunal diz. Não é porque é uma questão cultural, uma festa cultural, que se vai sacrificar um animal, né? Então, seria a mesma coisa, você não vai sacrificar um animal por causa do seu rito religioso.
Verdade. né? Como a Mas, escravidão, né? Falava que era também uma cultura brasileira, né? Então, não é bem assim que exatamente. funcionam as coisas, Mas né? você sabe que eu acho que as pessoas aí devem ter até alguma coisa. As pessoas já não gostam de denunciar nada para não se envolver. Uhum. Ainda mais quando envolve religião. Então deve dar aquele medo de, nossa, se me acontece alguma coisa, que eu estou mexendo com um bandista ou com um candomblé, com alguma coisa. Você pode crer que tem, às vezes, até algum tipo de receio assim também Uhum. das pessoas, viu? Eu vou falar, eu, João, que até onde eu conheço, viu, em relação a essas religiões, que há um Aham, tempo, a Umbanda ela nunca foi de sacrificar animais, mas alguma linha do Candomblé, eles faziam isso, mas hoje já estão mais conscientes, eles não estão fazendo muito. Os que fazem, normalmente, são aquelas linha religiosa que ainda não está poder, como tem também no Espiritismo, né? Tudo tem no uhum, Espiritismo, isso também é questão de conhecer o espiritismo ou não. Algumas casas abrem como fosse um centro espírita e você vai lá ver que não tem nada a ver com centro espírita. Então, ele pode colocar uhum, lá uma tenda de umbanda ou uma casa de candomblé, e na realidade eles estão fazendo coisas que eles acham que está sendo feito porque ele acreditam naquilo. Mas não é bem isso. E hoje está muito mais consciente, mas lamentavelmente, eu tive viajando no passado pelo Brasil, pelo Nordeste, lamentavelmente ainda vi muitas coisas. Vi briga de galo, que era comum na feira. ih, Vi briga de pássaro, que era comum na feira. Vi briga de peixe, que eu nunca tinha visto isso. Vi briga de peixe e nossa, participando de campeonato, que é triste essas coisas. Vaquejada nem se fala, tá? Existe a nossa. clandestina, que é terrível, né? Enquanto a gente sabe, nós somos no planeta escola, nós temos todos os níveis de espírito aqui vivendo conosco, né? Então, a consciência vai vindo. Como você mesmo mostrou, Francisca, desde o início, aquele caminhar, está devagar, mas estamos indo. Nós não paramos até agora, Estamos né? sim, graças a Deus estamos Graças a Deus. caminhando. Uhum. Mais Isso alguma mesmo. pergunta para Francisca? Vamos aproveitar, doutor, aqui. Não, fique à vontade. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui no chat. Deixa eu ver aqui que eu tinha É a olhado. Luci, acho que era a Luciene, né, que estava falando, Lucilene, É, ou Lucilene, que estava dizendo que da questão da Umbanda ali, que o pessoal não queria pegar o animal por preconceito, era isso? então estava com medo, como você mesmo falou, né? É, Sim, Então, foi. foi, né? Foi sim. Foi bem difícil achar alguém que pegasse os animais pela questão Uhum. do preconceito o mesmo. Preconceito. medo, né? Fala assim, vai cair em cima de mim agora, né? Então É. a gente tem essa crendice, essa Uhum. crendice que a gente traz de vidas, de família, lamentavelmente acontece, né? Mas Pessoal, teve que tirar de lá, porque era rua, avenida movimentada, então. mas sempre passa esses rapazes que passam pegando as coletas, eles acabam levando. Uhum. Pessoal, Francisca, te agradeço. Fique conosco aí, que nós vamos Eu pedir que para nossa agradeço. querida. Aham, Fico sim. Me tá? desculpo do que não pude responder. Tá, Eu que não é tava, isso. não Foi tinha de super memória, eu esclarecedor. não, Que é não chequei isso, realmente. Me Francisca. Muito desculpe, mas esclarecedora a sua fiz o aula. possível. Uma base muito boa para todos nós. Você autoriza eu mandar uma cópia para eles? Claro, com o maior Tá certo. prazer. Eu vou colocar no chat, no grupo. Nilce, você tá aí, minha querida? A Obrigada. Oh, Nilce, é lá que da eu casa, tô a no Nilce é lá da Casa do celular. Caminho, eu acho que você conhece ela. Nilce, pode fazer a nossa prece, em nome de todos nós. Nossa. Ah, sim. Vamos mentalizar a figura do Mestre amado e pedir que, junto com a corrente dos nossos irmãos franciscanos e os nossos mentores espirituais, Dr. Bezerra de Menezes também, que abençoe todos os nomes que estão para vibração no caderno e no WhatsApp dos nossos pets menores e dos humanos também, já os adultos, crianças,
E pedimos também que Jesus, com toda a sua bondade, ilumine a doutora Francisca, que nos ajudou tanto hoje nas explanações da aula, e que possamos estar aqui a semana que vem, no mesmo horário. Pedimos também que Jesus ilumine o nosso Rio Grande do Sul, o nosso país, que estão passando por tantos problemas, e também de paz o nosso planeta, para que haja paz e muito amor, Jesus. Que esse planeta que o Senhor ajuda está passando por muitos problemas. Ajudai a todos. Também pedimos que o Dr. Bezerra fluidifique as águas para todos beberem com os remédios necessários para cada um deles. Tanto os PETs, como também quem está assistindo que precisa dessa ajuda. E também os que pediram para serem ajudados e que não podem estar aqui presentes hoje. Com toda a fé, pedimos também que Nossa Senhora, Mãe de Jesus, com seu manto sagrado, ilumine a todos e nos abençoe, fazendo que a nossa caminhada sempre seja para o bem. Vamos rezar a oração dessa vez da nossa mãezinha. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, aprendizes da luz, agora e na hora de nossa passagem, que assim seja. Graças a Deus. Boa noite a todos, até terça-feira, se Deus quiser, que tenham uma excelente semana. Obrigado, Francisco, mais uma Boa vez. noite. Eu que agradeço novamente. Boa Obrigada a noite, boa todos noite. pela bondade e pela generosidade. Obrigado. Tudo de bom. Boa noite.